Inspiração é o que nos influencia, nos estimula, nos motiva, no que diz respeito a sermos ou fazermos alguma coisa. E todos nós temos nossas inspirações, e cada um de nós também pode ser alguém que inspira outros de alguma forma, de alguma maneira. A grande questão é que não existe somente a inspiração boa, positiva. A negativa também existe. A inspiração maligna, do mal, também existe. E eu começo aqui desenvolvendo esse assunto em dois tópicos distintos. Em primeiro lugar aqui eu falo sobre a inspiração negativa, a inspiração maligna. Nós precisamos ter cuidado, vigiar, para não inspirarmos naquilo que é negativo, maligno, inimigo de Deus. Nós precisamos ter cuidado para não termos como inspiração aqueles que não são dignos de ser imitados, naqueles que não são exemplos, naqueles que não nos aproximam de Deus com o seu modo de viver e com aquilo que eles praticam. E eu preciso destacar e reconhecer que o mal tem uma grandiosa capacidade de nos influenciar e por isso nós devemos ter uma vigilância redobrada para que não tenhamos esta facilidade de ser influenciados por aquilo que é maligno. E a Sagrada Escritura, francamente, faz questão de destacar exemplos de quem não era nenhuma inspiração para ninguém. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 25, verso 19, vamos começar no 17, diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito, de como ele, sem temor algum a Deus, estando vós cansados e extenuados, veio atacar-te no caminho, atingindo todos os desfalecidos que te seguiam. Quando, pois, o Senhor teu Deus te tiver dado segurança na terra que te dá como herança, e te tiver livrado dos inimigos que te cercam, apagarás de debaixo dos céus a memória de Amaleque. Aqui o Senhor está afirmando que apagaria de sob os céus, de sobre a face da terra, a memória desse homem que não temia o Senhor, pois se não era digno de ser lembrado, também não era nenhuma inspiração para ninguém. Lá em 1 Reis, capítulo 15, verso 3, vai falar assim: Abião entregou-se a todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Seu coração não era inteiramente fiel ao Senhor, como o de seu pai Davi. Veja que esse homem aqui, esse Abião, poderia ter tido como influência, como inspiração, Davi. Mas ele se inspirou no seu pai e por isso se entregou a todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Então esse texto também nos deixa claro que nós temos a capacidade de escolher em quem nós vamos nos inspirar, em quem vai ser a nossa influência, a nossa motivação. Nós podemos nos inspirar em quem deu certo, mas nós também podemos, infelizmente, nos inspirar naqueles que não foram fiéis ao Senhor, naqueles que não foram dignos de ser imitados. Precisamos ter esse cuidado para não sermos como Abião. Em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20, a Bíblia Sagrada vai falar sobre um homem chamado Jorão, que morreu sem ser chorado. Em outras traduções estará: ele partiu sem deixar saudade. Meu irmão, minha irmã, se ele partiu sem deixar saudade, sem ser chorado, era porque ele não era nenhuma inspiração para ninguém. No Salmo 33, verso 17, está escrito assim: o Senhor volta a sua face irritada contra os que fazem o mal, para apagar da terra a lembrança deles. Veja que aqui o texto está dizendo que Deus se ira com aqueles que praticam o mal e ainda apaga da face da terra a lembrança deles, porque não são dignos de ser lembrados, não são inspiração para ninguém. Eles, na verdade, inspiram outras pessoas a fazerem o mal e por isso não são dignos de estar na lembrança dos demais. Mas que nós também não sejamos uma má inspiração, que não sejamos aqueles que influenciam outros ao mal, ao erro, ao pecado, que não sejamos uma pedra de tropeço, que não causemos escândalo no reino de Deus, mas que, pelo contrário, nós sejamos aquilo que eu vou falar no próximo tópico, uma boa inspiração. Em segundo lugar, eu falo aqui sobre a boa inspiração.
Nós precisamos ter sabedoria, entendimento e discernimento para escolhermos, para ter boas inspirações, boas influências. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a nossa principal e maior inspiração é Cristo. Mas na devida proporção, tudo aquilo que nos inspira a ser melhor, a tudo aquilo que nos inspira a fazer o bem, a tudo aquilo que nos motiva para o lado positivo e principalmente nos inspira a ser de Deus, então nós precisamos ter como inspiração. Lá em 2 Reis, capítulo 15, versículo de número 3, vai falar que Azarias fez o que era bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente as pisadas de seu pai Amazias. Eu gosto disso. Por ele ter seguido fielmente as pisadas de seu pai, consequentemente ele também fez aquilo que o seu pai fizera. Então ele fez o que era bom, o que era agradável ao Senhor. E assim nós precisamos ser, nos inspirar naqueles que nos aproximam do Senhor e nos impulsionam a fazer aquilo que agrada a Deus. Em Marcos, capítulo de número 14, versículo 9, o contexto é de uma mulher que chega até Jesus e o unge com um perfume de nardo puro de grande preço. No versículo 9 vai dizer que Jesus disse: em verdade vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado para a sua memória o que ela fez. O que aquela mulher fez era motivo de inspiração. O que nós somos e o que nós fazemos deve ser uma inspiração para outras pessoas. Deve ser digno de ser contado ao mundo inteiro. Um outro texto que eu destaco é o que está na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, verso 15, onde o apóstolo disse assim: cuidarei para que ainda depois do meu falecimento, depois da minha morte, possais conservar sempre a lembrança dessas coisas. Ele estava dizendo, mesmo depois da minha morte, que permaneça vivo os meus ensinamentos, que nós possamos deixar um legado de fé, que nós possamos deixar aquilo que edificará, que levará a salvação às pessoas, que sejamos uma inspiração, mesmo depois de nós termos partido dessa terra. E que eu e você não só tenhamos boas inspirações, boas influências, excelentes referências, mas que nós possamos nos decidir no Senhor a ser uma boa inspiração nessa terra, que sejamos bons exemplos, que nós possamos influenciar as pessoas com a nossa vida e com aquilo que fazemos. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.